Olá, meu nome é Igor de Bastos e eu fui convidado para apresentar este conteúdo aqui na Universidade de Delphi e hoje nós vamos falar de usabilidade, navegação com abas. Não fui eu quem criou essa técnica, eu vou apenas mostrá-la de uma forma que eu tenho utilizado há um bom tempo nos meus projetos. Essa técnica traz para projeto de interface uma forma de continuar com boas práticas de programação, buscando uma boa coesão e um baixo acoplamento, facilitando bastante na hora da manutenção. Apesar de que esse projeto está focado como se fosse desenvolvido para um sistema móvel, ele é FMX, isso quer dizer que ele é portável para OS X, iOS, Android e Windows normalmente, sem mudança nenhuma no seu código. O código vai estar disponível no GitHub e o link vai estar disponível na descrição desse vídeo. Essa aula foi dividida em 2 vídeos, eu espero que vocês gostem do conteúdo e muito obrigado. Vamos aqui começar nosso projeto do zero, né? Vai em File, New, Multi-Device Application, escolher o Blank Application para ele criar o mínimo possível de coisas prontas. E ele cria para a gente aqui já um projeto com uma Unity, que é nosso formulário, né? Uma parte visual. A primeira coisa que nós vamos fazer é salvar. Shift Ctrl S, eu vou escolher a pasta para ser salvo. Aqui eu vou dar o nome da pasta para a gente salvar, né, que vai dar o mesmo nome do projeto, form in tabs. Dentro da nossa pasta do projeto aqui, eu vou organizar em pastas também, porque nós estamos trabalhando atualmente no projeto mobile, mas lá na frente nós podemos ter o servidor, podemos ter o desktop, podemos ter o web, e teríamos uma pasta para cada um dos projetos, para ficar bem organizado. Então aqui eu vou colocar a pasta mobile. Dentro da pasta mobile nós vamos também trabalhar com organização em pastas, porque no nosso caso nós estamos salvando um arquivo de interface, um formulário, então ele vai ficar dentro da pasta da view. E como que seria a nomenclatura desse arquivo? Vamos colocar uma forma que nós consigamos olhar para o arquivo e saber de onde ele vem e onde ele está. Então eu vou começar com o nome do projeto, form in tabs, na pasta mobile, na pasta view e o nome dele, form main, que é o nome do arquivo verdadeiro. Eu salvei, agora vai pedir para salvar nosso projeto em si. Como esse é o projeto mobile, eu vou salvar na pasta do mobile, com o mesmo nome, form in tabs. Eu salvo aqui dentro. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o nosso nome, form main. Esse formulário chama form main. E alterar aqui os tamanhos dele, para quê? Para simularmos que nós estamos trabalhando com um celular. Então vou colocar uma tela aqui de simulação do celular. Antes de começar a escrever qualquer código ou criar outras telas, o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui em Project, View Source, no nosso Source. Esse Source ele mostra para a gente as dependências que nós temos no projeto, e aqui são as configurações iniciais que o próprio Delphi faz para criar o projeto. Eu gosto de colocar aqui sempre esse código antes de começar a escrever qualquer coisa. Basicamente esse código ele vai reportar para a gente os memory leaks quando a gente fechar no shutdown, quando a gente fechar o projeto e estiver rodando com o Delphi. Ou seja, você está fazendo os testes, né, fazendo os debugs, e quando você fecha o programa ele vai te dar um aviso de memory leak. Mas o que é memory leak? São lixos de memória que fica para trás. Por exemplo, você está ali trabalhando, né, o código está ali criando os objetos, liberando a memória, mas porventura você esquece de um ou outro. E isso vai ficando, vai se acumulando. Ele vai te avisar quando isso acontecer. E por que é importante que isso seja avisado? Para que você corrija. Porque se você tiver esse acúmulo de memory leak, em algum momento sua aplicação vai começar a ficar lenta, vai poder travar e até fechar. Isso é meio chato para o usuário, né? Ok, então essa é a parte importante, né? Antes de escrever qualquer código, a gente tem o aviso de memory leak. Voltando aqui para o formulário principal, né? Nós já fizemos as configurações iniciais dele, vamos deixar ele desse jeito e vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é a criação do nosso formulário modelo. Por que criar um formulário modelo? Para que ele seja herdado para as outras telas. Esse formulário modelo ele vai ter todos os procedimentos padrões que as outras telas vão herdar. E isso facilita muito na hora de desenvolver, porque você já tem uma estrutura pronta, né? Um esqueleto pronto, você só herda e já começa a utilizar, né? Facilita demais para no desenvolvimento. Então vamos começar aqui em File, New, Multi-Device Form. Eu vou colocar HD Form, ok. Eu já vou salvar ele, tá?
Esse arquivo é um arquivo de interface, então ele também vai para dentro da view. Aqui dentro da view eu vou dar um nome para ele, né, seguindo o nosso padrão model, porque ele é nosso modelo. E também vou mudar o nome do nosso formulário para a gente saber o que ele é. Form model. Eu vou mudar o tamanho dele também, né, para a gente ter aquela visão de uma tela de celular. E salvei. Outro detalhe importante é que aqui no Project View Source, quando a gente insere o formulário novo, uma tela nova, ele já faz o Create automático aqui. Eu não quero isso, porque todo o controle de criação e destruição das telas vai ser feito manual. Ok, então eu já removi aqui, não vai criar automaticamente. Beleza. Esse formulário modelo ele vai ser usado para que os outros herdem dele. Então todo o código, toda a interface, tudo que a gente inserir nele vai ser replicado quando você criar novas telas. Eu vou seguir um padrão Civ de interface, vocês podem seguir os que vocês planejarem aí. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um layout. Vou colocar ele como client, alinhamento client, para ele ocupar toda a nossa tela. Vou dar o nome dele de lyt background. A questão da nomenclatura. Por que eu gosto de renomear as coisas? Eu renomeio tudo que eu vou usar, para que eu saiba mais ou menos o que aquilo vai fazer. Então nesse caso eu coloquei como background porque ele é o background da nossa tela. Especificamente no nosso formulário modelo, eu gosto de renomear todos os componentes que eu utilizar, visuais ou não visuais. Por quê? Porque ele vai ser herdado por outras telas. Quando eu já tiver várias telas criadas e eu bater o olho naquele componente, eu vou saber que ele veio do modelo. E se eu tivesse deixado aqui, por exemplo, layout 1, quando adicionasse nas outras telas lá outros layouts, ele iria seguir a sequência, né? Layout 2, 3 e 4. E eu iria ficar meio perdido. Então, especificamente do modelo, eu renomeio todos os componentes que eu vou utilizar. Então aqui nós renomeamos o layout e eu vou remover o tab stop dele para ele não receber o foco quando eu estiver trabalhando com mudança de foco automática. Eu vou colocar um tab control nele, vou marcar ele como client para ele ocupar toda a nossa tela. Vou mudar aqui a nomenclatura dele para tbc main e vou remover o tab stop dele também para que ele não receba o foco. Vou adicionar nele aqui duas abas, tá? A primeira delas eu vou chamar de o name aqui tbi main. Vou remover o tab stop dela também para que ela não receba o foco. Vou remover aqui do tab 2 também e ela vai chamar a tab 2 vai chamar tbi aux de auxiliar. Um outro detalhe é que nós vamos colocar um retângulo. Mas o nosso retângulo ele vai ser colocado aqui dentro do nosso background. Eu vou marcar ele como client. Ele ocupou da nossa tela. Eu vou dar o fio dele aqui, que é o preenchimento dele, como white, para ele ficar branco. Nesse caso, você poderia colocar outras cores. Vou marcar ele como null aqui o stroke, que é a nossa margem. Marcar como stroke. Vou renomear ele, né, porque ele está no nosso model. RCT background. E vou manter ele lá para trás. Clico nele, botão direito, Ctrl, Send to Back. Quando eu clicar aqui, ele foi lá para trás. Mas por que eu fiz isso? Por que eu coloquei esse retângulo? Eu vou deixar ele invisível para mostrar para vocês. No Windows está tudo certo. O nosso Tab Control aqui tem um fundo branco, né? Quando a gente muda para o Android, por exemplo, ele tem um fundo transparente. Então, se você tiver alguma coisa por trás da sua tela, ele vai ficar sobrepondo, ele vai ficar atrapalhando. Então, eu gosto de colocar nosso retângulo com a cor da identidade visual de vocês, exatamente para que isso não aconteça, né? Para que alguma coisa do fundo não atrapalhe a sua tela. Então, eu vou voltar aqui para o Windows para deixar um padrão, né? E vamos continuar. A próxima parte é adicionar um layout. Client. Mudar o nome dele para lyt main, que ele está no nosso tab main, e tirar o foco dela. Nessa interface nós vamos fazer, nós temos um cabeçalho. Então vou colocar um layout para tratar o cabeçalho. Já vou tirar o tab stop dele. Vou aqui no top, alinhamento top, e mudar o nome para lyt header. No nosso cabeçalho eu vou colocar um retângulo, né, para a gente definir uma cor para ele. Tá aqui dentro do nosso header, vou colocar ele como client, alinhamento. Eu vou marcar ele uma cor bem chamativa, vermelha. Vou mudar o nome dele para RCT header. E vou tirar nosso stroke, que é a margem. Não, beleza.
Eu vou já colocar um label nele, né? Porque o nosso header tem que ter um header. Colocar aqui no label, colocar como contents. Eu vou marcar ele, dar um nome para ele aqui como lbl header. Deixar com esse nome mesmo, vou tirar o foco dele, né, o tab stop, e vou mudar o tamanho dele. Ficar 24. Tá bom, 24. E vou também mudar o alinhamento horizontal, deixar ele center. Ok, próximo passo é colocar botões. Vou colocar um botão no nosso header, tá aqui já dentro. Vou marcar ele como left, que ele vai ficar ordenado para a esquerda. Vou mudar o nome dele para btn header left. Vou mudar o comprimento dele, né, para 50, para seguir o mesmo tamanho da nossa altura. Eu vou tirar esse texto porque eu quero que ele fique sem texto. E o botão vai para o lugar errado, né? Os dois aqui vieram para o lugar errado, só um detalhe, né? Eu quero que os dois fiquem dentro do nosso retângulo. Então eu vou jogar nosso label dentro do retângulo e depois o botão dentro do retângulo, para que fique dentro do retângulo. Ok, então nós temos um botão aqui, já dei o nome para ele, já tirei o texto e mudei o tamanho. Beleza, o próximo passo é tirar o Key Focus, deixar como false. Por quê? O Key Focus, quando você clica nele, no botão, normalmente ele fica com o foco marcado que você clicou, né? Tipo, tá ali focado. O Key Focus isso não acontece. Você clica nele, ele simula o clique, mas quando ele volta, né, sai do clique, ele não fica focado. Então ele não fica cinzinha, ele fica normal. Ok. Por que eu coloquei esse botão aqui? Ele vai ser nosso ícone lateral, do superior lateral esquerda. E eu preciso nele um ícone, né? Eu preciso colocar um ícone nele. E para isso eu vou trabalhar com o tpath. Com o tpath. E esse componente aqui, tpath. Eu coloco ele em tela, carrego ele aqui para dentro do nosso botão. Vou marcar ele como center. Vou mudar o tamanho dele para 30 e 30. Então ele tem 30 e 30, vai ficar naquele tamanho ali. E um detalhe importante é esse hit text, tá? O que esse hit text faz? Basicamente ele habilita o toque, né? O clique do usuário. Por exemplo, se eu tivesse aqui como true, quando eu clicasse aqui em cima do botão, faz com que o meu mouse é um dedo, cliquei aqui em cima, ele vai tocar em cima do path. Eu não quero isso, então eu quero que eu marque ele como false. Quando eu clicar aqui, como ele está false, ele vai direto para o componente de baixo, que nesse caso é nosso botão. E é isso que eu quero que seja clicado no botão. Aqui eu vou mudar o nome do path header left, tá? Marquei ele como left. E vamos brincar agora com o nosso ícone, para a gente colocar um ícone nele. O nosso path ele pode receber um tipo de dado, texto, que vai representar o ícone. E ele recebe aqui dentro, no path data. A gente joga ele aqui dentro. E como que eu pego isso? Eu tenho já aberto aqui nosso site. Esse site aqui vai ficar disponível para vocês. Vamos achar nosso primeiro ícone, né? Eu vou pesquisar aqui, eu quero um menu. Temos aqui nosso menu. Eu clico nele no ícone que eu quero. Clico aqui nessa setinha, View SVG. Eu abro ele e copio essa parte do D igual até o barra maior. Copiei essa informação, eu venho aqui no Data e jogo ele aqui. Beleza, para nós termos o controle dos SVGs que nós estamos utilizando no projeto, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar um arquivo para armazenar essa informação. Vamos aqui em File, New, Unit. Eu vou salvar esse arquivo. Como esse SVG, ele é interessante porque ele pode ser utilizado em qualquer projeto visual. Então, como ele pode ser utilizado em outras partes do projeto, eu vou salvar aqui uma pasta nova, não dentro da mobile. Vou salvar dentro da pasta chamada lib, tá? E vamos colocar a mesma nomenclatura que nós estamos trabalhando lá, que é a form in tabs, né, ponto, nesse caso lib, ponto, o nome que eu preciso dar, svg path, que esse é o nome que eu vou dar para ele. Aqui dentro eu vou criar uma constante, vou dar basicamente o nome que eu entendo que é svg menu e vou colocar ele aqui pra gente, tá? Aí o que acontece? Eu gosto de organizar de onde é que as coisas vêm. Eu tenho aqui dois sites normalmente que eu uso, apesar de eu só vou usar um nesse projeto, mas são esses dois aqui que eu normalmente uso. Eu vou colocar aqui em cima, marcado, nossos sites que eu utilizo, e vou deixar claro,
de onde que esse arquivo veio. Esse arquivo especificamente veio do site 1 e o que ele é. São 3 barras horizontais, para que facilite a minha pesquisa futura. Então beleza, já tenho ele aqui. O que acontece? Nosso PF aqui está bem feio. O que eu vou fazer com ele? Eu vou clicar nele e vamos mudar a cor dele. Aqui em Fill, eu vou deixar ele como branco, né? Porque eu quero ele branco. E vou remover também nossa margem. Colocar null, a cor, e none, nosso kind. Então ele está branco. Olha que estranho que ficou. Ele ficou um branco na parte cinza. Nós precisamos trabalhar agora no nosso botão. Para a gente deixar ele transparente ou do jeito que vocês quiserem. Como que eu faço isso? Aqui no form main, tá? Eu vou deixar tudo no form main nesse caso, porque ele vai ser o único formulário ativado. Eu vou colocar um botão, porque eu quero editar o estilo do nosso botão. Colocar ele aqui. Botão direito nele e Edit Custom Style. Quando a gente clicar em Edit Custom Style, vai abrir pra gente a opção de edição desse botão. E vamos primeiro dar uma nomenclatura para ele, que é BTN transparente. Esse vai ser o nome do nosso estilo. Para a gente deixar ele transparente, né, o que a gente faz? A gente vem aqui nele e muda o background. Vamos escolher aqui o normal link, tá? Duplo clique no normal link, ele vai abrir pra gente para fazer edição. Então normal link, aqui no caso nos links nós temos o hot link, o foxes link, normal link e presset link. Você poderia alterar qualquer um deles. No nosso caso, para deixar transparente, nós vamos marcar só no normal link. Vou vir aqui e colocar ele numa área que não seja visível. Vou fazer o mesmo aqui com essa outra escala. Eu vou fazer o mesmo aqui com essa outra escala. Eu vou fechar aqui. Eu vou salvar. Vou fechar. Eu vou aplicar as alterações e vou salvar. Se a gente vier agora aqui no nosso formulário modelo e aqui no Style Lookup e colocar aquele estilo que nós criamos, transparente. Pronto, nós temos um botão transparente. E agora ele apresenta aqui nosso menu bonitinho. E como que isso ficaria no Android? Nós vamos aqui no nosso formulário main, né, porque ele possui nosso Style Book, que é o nosso livro de estilos. E vamos mudar aqui para Android só para vocês verem. O que não ficou muito legal, tá? E não fica muito legal porque ele fica com aquela cor cinza. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos aqui no nosso Style Book, né? Tenha certeza que está marcado aqui no Android. Vamos botão direito, Edit Custom Style de novo e fazer o mesmo processo. Vamos criar aqui BTN transparente, né? Dar um nome para ele. Vamos achar nosso background e vamos achar o normal link. Aqui. Novamente, né, nós temos as resoluções aqui, nós vamos tirar aqui de um local marcado para um local que não esteja com preenchimento. Beleza, tirei os 3 preenchimentos aqui, já fechei, vou salvar, vou fechar, ele vai pedir para aplicar, yes, tá aplicado. Eu salvei o projeto, quando eu vier aqui no nosso model, ele já vai estar diferentão, já vai estar transparente para a gente igual é no Windows. Vamos voltar aqui para o Windows, só para a gente não ficar meio perdido nos estilos, né? Deixar sempre um padrão e já está tudo certo. Então nós temos que o nosso primeiro botão aqui com o nome, já removido o KeyFocus, removido o Tab Stop agora, né, tá removido, e com o PF sem o Hit Test. O que a gente vai fazer com ele? A gente vai clicar nele, dar um Ctrl C, clicar aqui no nosso header e arrastar aqui para dentro e dar um Ctrl V. Aqui no nosso alinhamento eu vou deixar ele como Right, que nós vamos ter 2 botões agora. Vou dar um nome para ele, BTN Header Right. Eu vou renomear aqui nosso path, também para path header right, para ele ficar na nossa direita. Nós temos agora um header com 2 botões. Ótimo. O que está faltando?
o último componente visual, que é o nosso Vertical Scroll Box. Jogar ele aqui dentro da tela. Eu vou dar um alinhamento dele de client, para ocupar o resto da nossa tela. Se a gente for ver aqui, nós temos um layout main com cabeçalho e agora o nosso vertical. E vou dar o nome dele de VTS List. E também vou tirar nosso tab stop. Beleza. Nós temos agora a nossa tela, visualmente já está quase pronta. Tem dois botões aqui, um com símbolo de menu e outro também com menu. Eu vou mudar esse aqui apenas e deixar ele como um check, tá? Nós vamos de novo aqui no nosso site e pesquisar como check. Eu gosto desse aqui. Clica aqui na setinha, clica aqui em SVG. Vou copiar o mesmo sequência de string, volto lá no Delphi, já jogo ele aqui pra gente testar. Beleza, ele apresentou pra gente aqui o check e eu vou lá salvar, né, em ordem alfabética, CSVG check. Deixar aqui o site 1V, salvar, para a gente conseguir pesquisar isso no futuro. Ok, eu já vou adiantar aqui e já vou pegar os outros dois que a gente vai usar nesse projeto, tá? Eu sei que o outro é o arrow, que é uma seta que eu gosto, que é essa aqui, essa chevron left. Vou copiar aqui pra gente. CSVG chevron left, tá? Está apontando para a esquerda. Vou deixar ele aqui já. Opa, aí. Vou marcar aqui no site 1. Seta menor esquerda, para a gente conseguir pesquisar. E o próximo é o plus, que é o sinalzinho de mais. Plus. Vamos pegar isso aqui, clicar aqui, SVG. Vamos pegar essa espaço, vamos lá, e colocar CSVG plus site 1 mais, para a gente saber achar. Tem alguns SVGs, tá, que são um pouco mais complexos. Vamos ver se a gente acha um qualquer aqui. Vamos pegar esse do Google Plus aqui. Ele é um pouco mais complexo, tá? Mas se vocês copiarem essa string inteira, vocês vão conseguir aplicar no seu projeto. Ok, vamos continuar. Então nós temos aqui os 4 SVGs que nós vamos utilizar. Tá? O nosso model aqui, a interface dele está pronta. Nós não precisamos mudar mais nada na questão de interface. Vamos trabalhar agora no código. Tá? A primeira coisa que nós vamos trabalhar é a seguinte. Vamos aqui no nosso form, tá? Em eventos, e vamos trabalhar no onCreate dele. Primeiro nós vamos fazer a seguinte: tbc main.tabPosition recebe ttabPosition.none. O que isso aqui faz? Ele faz sumir com nossas tabs, tá? Para que ele desapareça com isso aqui, ela fica invisível. Então a gente vai ter só a nossa tela. E eu vou forçar no nosso create que o ActivePage receba o TBI main. Então eu sempre vou estar inicialmente com a nossa TBI main ativa. O próximo passo é fazer uma movimentação simplificada. Tá? A ideia é que essas telas, todas elas vão herdar desse nosso modelo. E todas as próximas telas que a gente for criar, vai sempre ser aberta e ser trabalhada no nosso TBI auxiliar. Tudo que eu preciso apresentar vai ser feito no nosso tab main. Tá? E se eu precisar mudar de tela, criar uma nova tela ou um novo grupo de dados, vai ser no TBI auxiliar. Então nós só vamos ter 2 abas no projeto inteiro para cada tela. E tudo que precisa de um novo grupo de dados, ele é feito no TBI auxiliar. Então você tem essa movimentação sempre, do TBI auxiliar, depois você voltando para o main e assim por diante. Então a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Então nós vamos fazer um procedimento aqui
que vai ser herdado por todas as outras, então a gente vai trabalhar no protected. Vou pegar aqui protected e vamos trabalhar em cima dele. Nós vamos fazer o que? Ela vai ser o procedure back click, que vai ser o de você voltar. Então eu vou ter um padrão para voltar. E eu vou dar ela como sender e object. Essa vai ser a nossa assinatura. E vou marcar ela como virtual para que ela possa ser sobrescrita nas telas que herdam, tá? Já vou deixar ela marcada como virtual. Então já vou deixar ele pronto aqui para a gente trabalhar. E como nós estamos trabalhando em herança, e nós vamos sempre criar nossos formulários aqui dentro, eu já vou deixar pronto aqui em protected uma variável que vai receber essa criação, né? Porque quando você está criando algum objeto, você tem que preencher ele, deixar ele em alguma variável para você ter acesso. Então eu já vou deixar aqui form aux, deixar ele pronto, do tipo tform. É interessante você estar sempre inicializando todos os seus objetos, todas as suas variáveis, tá? Então eu já vou inicializar ela como new sempre para que ela não tenha nenhum problema. Beleza, nós temos aqui um formulário, né, que vai ser criado em tempo de execução, e temos aqui o botão de clique para voltar. E temos também a necessidade de estar sempre controlando nossa memória, a limpeza da memória. Então eu vou fazer um método para sempre limpar o nosso formulário auxiliar quando eu quiser. Então eu vou deixar um procedure já pronto, que ele é o form aux destroy, que ele vai fazer a destruição do nosso formulário. Então vamos fazer o procedimento aqui, if assigned, que se ele estiver assinado, né, já marca ele ali, um formulário auxiliar, e vou dar o dispose of nele, e vou deixar ele marcado aqui como new. Nós temos algumas opções de destruir um objeto criado em memória. Uma delas é o dispose of, a outra é o free new e a outra é o free. O que eu tenho o costume de utilizar? Eu sempre utilizo o dispose of para qualquer objeto de interface que esteja sendo apresentado na interface. E outros objetos que eu crio e não apresento na interface, eu uso o free new. Por que eu uso o dispose of para destruir objetos de interface? Porque quando eu uso o dispose of, ele executa para a gente o nosso método onDestroy. Vamos aqui no nosso formulário, nós temos um método aqui chamado onDestroy. Quando eu uso o nosso dispose of, ele está sempre executando o onDestroy. Então eu sempre faço isso. Eu vou aqui no onDestroy do nosso formulário e vou marcar ele para destruir nosso formulário auxiliar. Ou seja, toda vez que a nossa tela que for destruída, ele vai verificar se o nosso auxiliar está preenchido, né, se ele está assinado, e se tiver, eu destruo e dou um new nele para preencher ele com um new. Toda vez eu faço isso. Ok. Outra questão que eu tenho o costume de usar bastante é um object list. Vamos criar aqui o object list, tá? Do tipo t object list, que vai armazenar para a gente um t object. Não quero do tipo fmx, eu quero do tipo object. Ele vai apitar aqui pra gente que está errado, porque a gente não tem a nossa use ainda, né? A gente tem que importar isso. Eu vou clicar em cima dele, Ctrl Shift A, e deixar ele fazer o trabalho pesado. Ele já acha pra gente qualquer use que ele vai usar. Vou dar OK. Ele já preenche aqui pra gente o collections, né? System Generics Collection, e já não dá mais problema. Beleza, eu vou copiar nosso aqui, vou lá pro nosso create. Estou aqui no nosso create e vou criar o nosso objeto. Está criado. E se eu criei o objeto, eu sempre tenho que destruí-lo. Então eu vou colocar aqui no nosso form destroy free and new, porque ele não é de um objeto de interface, e dou a limpeza nele. Por que eu criei esse object list? Para que lá na frente, quando a gente for trabalhar com a listagem, né, que é eu trabalho com listas manuais, eu faço as minhas listagens, eu possa preencher cada item de lista aqui dentro. E na hora de fazer a limpeza da minha lista, eu dou um object list.clear, e ele faz a limpeza toda e desaparece com os objetos da memória. Basicamente é por isso. A próxima etapa do nosso desenvolvimento é trabalhar em cima do back click. Por quê?
porque a ideia é que ele tem uma função padrão que quando eu clicar para voltar, ele vai executar a mudança de aba do auxiliar para o main e fazer consequentemente a destruição do nosso formulário auxiliar que estava aberto. Então eu vou trabalhar com isso. A gente pode fazer de forma direta, tá? A gente pode trabalhar de forma bem direta, tbc main.activeTab recebe tbi main, porque nesse caso eu estou no auxiliar e agora eu estou voltando para minha main. Ou a gente pode trabalhar em formato de slide, para ele fazer a nossa movimentação de slide. Isso aqui vai fazer a mudança também, mas ela é direta, você está em uma, apresenta a outra, né? Vamos trabalhar na questão de fazer a movimentação do slide. Como a gente vai fazer isso? Nós vamos brincar aqui com um action list. Vamos adicionar um action list aqui no nosso formulário principal. Jogar ele aqui. Vamos botão direito nele. Action list editor. Aí você vem aqui nesse new action. New standard action. Vamos achar aqui, lá embaixo, ó, a gente vai descendo aqui e vai achar a parte de tab, Change Tab Action. Vamos selecionar Change Tab Action, dá um OK, clica nele, vamos dar um nome só pra gente, porque a gente vai usar ele, né? Vamos remover esse action aqui e colocar ACT Change Tab, para ele ter o nome padrão, tá? Beleza, nós acabamos de criar nosso Change Tab. Esqueci de remover esse botão aqui anteriormente, ele não é útil, então vamos remover ele. A gente só usou ele para criar nosso stylebook. Nós criamos nosso action to change tab e ele está aqui, está criado. Mas o que a gente vai fazer com ele? Basicamente, nós vamos utilizar esse componente em todas as telas do sistema para fazer a nossa mudança de abas. Uma coisa que eu poderia fazer nesse caso é criar aqui nosso método, tá? De mudança de abas, e todo o meu formulário que eu vou usar, no caso o model, eu vou usar a dependência do formulário principal, do form main. E aí você começa a criar as suas dependências. Só que isso você vai aumentar a sua... Você vai deixar ele mais acoplado. E isso não é legal. O que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos criar um arquivo de biblioteca, tá? Que vai ser compartilhado entre todo o projeto. E reduzir, nesse caso, as dependências. Vamos lá em File, New, Unit. Vamos salvar esse arquivo de biblioteca. Como ele vai ser compartilhado entre os projetos, então a gente vai aqui na pasta anterior, na lib, e vamos salvar ele na lib, porque ele pode ser usado em qualquer no servidor, poderá ser usado no desktop, no web, etc. Então já vamos colocar aqui, tá? Mudar o nome dele para utils. Salvei ele como utils, já está aqui. Eu vou criar, né, nossa classe. Marcar aqui Ctrl espaço, ele apresenta para a gente as opções depois do type. Vou dar um enter, ele já cria nossa classe aqui com um esqueleto padrão. Eu renomeei ela para utils e vamos formatar o arquivo. Está formatado. A primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte: nós vamos fazer a criação aqui de uma property de classe property. Vou chamar ela de ACT change tab, tá? E qual que é o tipo dela? O tipo dela vai ser o mesmo que foi da ação que nós criamos aqui, que é tChangeTabAction. Vou declarar ela aqui. Quando nós colocamos class property, colocamos o nome e o tipo para fazer a marcha de criação, Shift Ctrl C, e ela cria para a gente aqui os métodos que faltam. Só um detalhe que ela criou aqui sem ser classe var, porque tem que ser de classe, não vai ser de objeto. A property também vai ser de class e no final dela tem que ser static, marcado como static. Aqui eu vou marcar como class também. E ele está pitando pra gente que não conhece esse tipo de variável, então eu vou clicar em cima dele, Ctrl Shift A e fazer outra mágica que ele vai encontrar pra gente. Ele abre pra gente aqui já coloca aqui pra gente a dependência e acabou o problema. Ok, vou formatar o código e vou lá para o form main agora. No form main nós temos que fazer com que aquela utils receba essa informação, receba esse objeto que já está criado no componente. Como que isso funciona? Eu vou aqui no formulário main, duplo clique aqui para criar nosso método, já vou colocar o tUtils.act change tab,
recebe ACT change tab. Ele vai apitar aqui que está errado. Esse change tab e essa informação que está errada, porque não conhece essa utils. Então eu faço a mágica de novo, Ctrl Shift A, ele vai encontrar pra gente, tá na nossa utils. Eu dou um OK nele e ele carregou, pronto, já não está mais apitando o erro. Então aqui, sempre quando a gente for fazer o create do nosso formulário, o nosso change tab vai ser preenchido com o nosso change tab que criamos aqui. Então esse carinha aqui ficará sendo conhecido por todo mundo que utilizar a nossa utils. Então vamos aplicar agora o nosso método de mudança de aba. Eu já tenho a declaração dele aqui preenchida. Eu já vou copiar ele aqui e jogar aqui dentro como um procedure, class procedure, e vou dar o Ctrl Shift C para ele criar nosso método. Ok, como que isso funciona? Primeira coisa é, eu copiei a nossa variável, né? Eu vou descobrir se ela está preenchida, porque né, se for outro projeto e tudo mais, você pode estar esquecido de preencher, então ele não pode dar o access violation. Eu vou marcar aqui que o nosso action change vai receber como propriedade tab o nosso parâmetro aqui, né, que nós temos dois parâmetros nesse método, que é o tab control, que faz parte da nossa tab que eu quero movimentar, e a tab que eu quero ir, que é a nossa tab de destino. Vou colocar aqui então como tab nosso tab de destino, que é o nosso TBI, e vou fazer com que nosso action change execute target, e vou mandar para ele um sender, já que ele espera um sender, vou mandar a minha própria tab control. Então beleza, toda vez que eu chamar a nossa tab, eu vou mandar para ele um tab control, que contém a nossa tab, e a tab que eu quero ir, né, que é para ele fazer o slide para aquela tab. Ok, aqui já está finalizado. Eu vou copiar aqui, já que eu vou precisar dele, né? Já vou copiar o cabeçalho dele aqui. Vou lá no meu modelo. Vou dar o use aqui pra gente preencher, né? Com o use. E já vou fazer direto aqui. O backclick vai fazer o quê? Ele vai ter que usar a utils ponto change tab. Eu vou mandar o que para ele? O tbc main e o tbi main. Então aqui no caso, o backclick vai ser executado sempre quando eu estiver na aba auxiliar e quiser mudar para main. Então ele sempre vai mudar para dar auxiliar para main. E depois disso eu faço o que? O form aux destroy, que agora aí eu vou ter que destruir o formulário que está lá atrás. E por exemplo, eu estou aqui apresentando um formulário novo e quero voltar. Cliquei para voltar, ele muda para cá e destrói o auxiliar para a gente ter a limpeza de memória sempre certa. Ok. O que está faltando para a gente aqui é um método genérico, né, para a abertura de formulários. Por quê? Porque eu posso estar em qualquer tela e vou chamar o método de abertura de formulário. Então também ele tem que estar nesse modelo para que facilite nossa vida, para a gente não precisar ficar criando vários e vários métodos de abertura de formulário. Então a gente já vai fazer o seguinte. Nós vamos utilizar aqui também na biblioteca utils, né, porque isso pode ser utilizado por vários outros projetos que a gente for fazer. E eu já tenho o cabeçalho dele meio pronto, eu já vou copiar para facilitar a vida. Que é esse aqui. Eu vou debaixo aqui do class, vou jogar ele aqui e ele já está apontando alguns erros. O primeiro é esse componente class, vamos fazer a nossa mágica. Shift Ctrl A. Em cima dele, ele já entrega pra gente qual que é a classe. Outra aqui que está apontando, Shift Ctrl A. Ele já dá a nossa classe aqui. O T-Forms aqui, eu posso fazer assim direto também que ele vai encontrar. E esse Multiview. Ele não encontra o nosso Multiview, mas eu sei que eu vou usar ele futuramente de qualquer forma. Eu já posso facilitar a vida dele. Eu vou colocar aqui um Multiview aqui dentro. Eu não vou nem renomear esse Multiview, só joguei e salvei o projeto. Volto lá, Shift Ctrl A no que está apontando e já aponta aqui o Multiview. Normalmente ele encontra de forma mais fácil se você já tem essa dependência declarada em alguma outra parte no seu projeto, então ele facilita bastante. Então aqui a gente pode ver que já está todo organizado. Eu vou dar um Shift Ctrl C para criar, né, nossa classe e vamos explicar aqui nosso cabeçalho primeiro. Vamos separar aqui por grupos para a gente ter uma boa visibilidade. Nós temos aqui que nós estamos passando um form class, que é um component class. Eu vou passar o tipo do formulário que eu quero criar.
Por exemplo, você vai ter lá várias telas, né? Sei lá, tela de venda, tela de lista, tela de cadastro e assim por diante. Cada um deles tem um tipo da classe. Então você vai passar o tipo da classe que você quer aqui. Como target, você vai passar um objeto onde que vai receber aquele formulário. Por exemplo, vamos abrir aqui nosso model. Tá? Aqui no nosso model, toda vez que eu clicar em algum local que vai abrir um formulário em outra tela, quem vai receber outra tela? O nosso TBI auxiliar. Então eu vou mandar o TBI auxiliar, ou vou mandar um layout, se você quiser abrir em outro layout e tudo mais. Basicamente ele vai ser aberto ali, naquele objeto. O FRMActive é a variável que vai receber o objeto criado, porque toda vez que você cria um objeto, é interessante, você não é obrigatório fazer isso, mas é interessante você armazenar ele em alguma variável. Nesse caso aqui eu vou armazenar todo o objeto do formulário que está sendo criado dentro dessa FRMActive. O MyMenu é para você definir, no caso, quem é o menu lateral, né? No caso, a gente vai usar um menu lateral, então você pode passar ele ou não. Se você não quiser menu, você não passa. Temos aqui o Master Button Name, porque quando a gente tem um menu, você tem que ter especificado qual que é o botão e vai fazer a chamada desse menu. Então a gente tem que passar o nome dele. No caso, se você não tiver, é só não passar. Nós temos aqui também o Owner, né, que é o dono, né, entre aspas, desse objeto que vai ser criado. Porque ele pode ser criado com algum outro owner, né, que aí ele fica responsável por fazer a distribuição dele. Mas beleza, deixa eu copiar aqui o código para fazer a explicação para vocês. Tá, nós temos aqui o código, já vou organizar aqui o que está faltando, Ctrl Shift A nisso aqui. Ele apontou que não achou. Aqui no layout, Ctrl Shift A, ele já achou o layout pra gente. No botão Ctrl Shift A, ele acha pra gente também esse método. Aqui ele está apontando que ele não achou, mas eu sei porque ele não achou, tá? Ele não achou esse método aqui de isEmpty, tá? Eu sei que ele está... Opa, ele colocou no lugar errado aqui. Eu não gosto de deixar esse tipo de uses nessas áreas. Eu sei que aquilo ali está na System Sysutils. Acho que é isso. Dá um Ctrl F9. Beleza, ele é nessa mesa. Eu vou dar uma formatação aqui para ficar bonitinho. Ok, agora deixa eu explicar o método. Esse método de OpenForm, ele vai receber as variáveis que eu expliquei agora, né? E o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é ver se nosso formulário ativo, né, nossa variável que armazenaria o objeto do formulário, se ela está assinada. Se ela estiver assinada, ele vai verificar a classe. Se a classe que ela está é igual à classe que eu quero criar. Se for igual, ou seja, se for a mesma tela, ela só dá um exit. Então ela não faz mais nada. Mas se for diferente, o que ela faz? Eu recebo aqui o nome dela para fazer um controle futuro. Eu dou um dispose off nela. Lembre-se que dispose off utilizando aqui para fazer a liberação da memória, que vai executar um destroy. Eu procuro aqui um objeto com o mesmo nome anterior. Faço um a target, né, que é onde eu vou colocar, find component e estou pesquisando ele, retornando ele como formulário. Para quê? Para eu remover lá de dentro, porque quando você cria objetos com target, você coloca ele numa lista de objetos internos ali, e quando você faz o destroy dispose off, às vezes ele não remove. Então eu já estou aqui corrigindo um possível problema, que é fazendo a remoção dele daquela listagem de objetos que fazem parte daquele target. Ok, se você está mandando um owner, ele vai fazer a criação dele com o owner, né? A gente pode ver aqui que é a classe.create owner, que eu estou fazendo a criação passando o owner. Ou se eu não tiver nenhum owner, quem vai ser o dono dele, entre aspas, vai ser ele mesmo. Então, de qualquer forma, o nosso formulário active aqui, ele vai ser preenchido corretamente com o nosso objeto que está sendo criado. Ok, depois que ele cria nosso formulário, eu criei ele, está lá na memória lá, pensa assim, eu criei o objeto do formulário, então ele está na memória. Está em algum local na memória, você não está utilizando ele visualmente ainda. O que eu vou fazer? Eu vou procurar dentro desse formulário que está criado, um componente chamado Layout Background. Vamos voltar aqui no nosso model e ver quem chama Layout Background. Quem chama Layout Background? O nosso layout que possui todos os componentes visuais. Então, basicamente, o que ele faz, ele vai achar esse componente, Layout Background. E por isso é tão importante, para esse exemplo, que o nome desse layout seja Background, porque aqui ele pesquisa o mesmo nome.
Tá? Então ele vai achar aquele componente e aqui ele achou nosso background, ok. O btn menu, né, que é o botão do menu, ele vai fazer o mesmo, né? Ele vai verificar se existe algum botão de menu para ser encontrado. Se tiver um nome preenchido, ele vai procurar esse botão. Então ele acha aqui um botão de menu. E ali atrás, se ele achou o nosso layout, se ele conseguiu achar um layout com layout background, o que ele faz? Ele faz com que nosso target, que no nosso exemplo que a gente vai usar agora é a TBI auxiliar, né? Nosso target TBI auxiliar vai receber quem? O layout base. Então, trazendo aqui para a realidade, né, do projeto, o que ele faz? Faz com que esse aqui é o formulário, né, que a gente está apresentando, a tela que a gente está apresentando. Quando você criar o objeto do formulário, ele vai criar aqui em memória, tá ali em memória. E na hora que ele achar o nosso layout background, ele achou o background, layout background. E vai fazer o que? Vai preencher dentro do auxiliar. A auxiliar vai estar preenchida agora ali, não está apresentado ainda, mas está preenchida com o nosso layout background, com todos os componentes visuais. Quando você executar o Change Tab, apresentou o TB auxiliar, pronto, toda a sua tela está ali, apresentada. É basicamente isso que acontece em todo esse processo aqui, até aqui. A próxima parte aqui é basicamente achar o menu, se ele existir menu, se estiver passando, ele vai fazer o botão de menu, né, ser vinculado com o menu e vai esconder o nosso menu. Ok, esse aqui é nosso método de abertura de formulário. Para que eu implementei ele aqui? Porque nós vamos utilizá-lo aqui dentro. Nós vamos fazer de uma forma genérica para que ele abra qualquer formulário que a gente quiser. Tá? Eu vou então copiar aqui para facilitar. Já copiei aqui até class. E já vou jogar ele aqui dentro. Então nós temos aqui a declaração, que a única coisa que eu preciso passar para ele é o tipo do formulário que eu quero abrir. Ctrl Shift C para criar nosso método. Eu vou fazer a chamada então do nosso utils. tutils.openform. Primeira coisa que ele vai passar aqui é a nossa classe, né? A classe que a gente quer criar. Então a classe que a gente quer criar é a mesma que a gente está chamando, tá? O próximo método que ele espera é um target, que nesse caso aqui vai ser o TBI auxiliar. O próximo é o formulário ativo, quem é que vai receber o objeto criado. Então aqui no nosso caso vai ser o fform auxiliar, ele que vai receber nosso formulário criado. O menu, eu não tenho menu nesse caso, porque se eu estou criando aqui uma tela, né, ela vai aqui para secundária, então tipo, não faria sentido eu ter um menu vinculado a ela, né? Então eu já dou um new aqui como padrão. O próximo método é o nome do meu botão. Vou mandar como vazio, porque já que eu não tenho um menu, eu não preciso de um botão. E o último é o owner. Eu vou mandar aqui como self, ele mesmo, tá? Beleza, aqui nessa parte aqui, o que ele faz? Ele só cria o formulário e aí coloca o layout background lá no nosso target, que nesse caso é o TBI auxiliar. Agora a gente precisa fazer a mágica, né? Que é, vou chamar a mudança de aba. Ponto change tab. Eu vou passar para ele o nosso tab control é o tab main e eu quero mudar agora para TBI auxiliar. Então ele vai criar e mudar de aba. Ele faz a criação e já muda de aba para a gente. Mas eu quero fazer umas coisinhas nele. Quero fazer umas belezinhas nele. O que eu vou fazer? Aqui, no caso, o formulário que está sendo criado dentro do form auxiliar. Eu quero fazer com que toda vez que eu clicar nesse botão, nesse caso, ele vai voltar, né, para a aba anterior. O que eu faço? Eu vou ter que fazer um cache nele, né, para falar que ele é do tipo do meu formulário modelo, porque é nosso formulário modelo que possui o botão .btnleft.onClick recebe o que? Backclick. Gente, aqui é extrema importância esse detalhe aqui. Olha só, nós temos esse botão, tá? Que está aqui no nosso formulário modelo, e ele tem vários eventos, tá? Ele tem vários eventos que a gente pode inserir ou substituir, e nesse caso ele tem um onClick. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei aqui em cima no nosso formulário modelo uma procedure chamada backclick, do tipo sender the object. Essa aqui é a assinatura dele, sender the object, e chama backclick. O nosso clique desse botão ali espera receber o que? Uma procedure com a assinatura sender object, e nosso backclick tem a mesma assinatura.
Sendo assim, eu posso fazer a substituição. Então, o nosso formulário auxiliar, que agora é uma tela que já está criada lá no auxiliar, ela é do tipo, obrigatoriamente no nosso caso, do tipo model, né? Por isso que eu estou fazendo esse cache aqui, ela tem que ser desse tipo. Ponto btn header left, ou seja, o botão da esquerda, ponto onClick, vai receber quem? O backClick, para executar o botão de voltar. Vamos imaginar a situação. Nós estamos nessa tela aberta, tá? Quando eu criar uma tela secundária, que vai ser basicamente igual a essa, mas com outros dados, óbvio, ela vai ser aberta aqui. Então, se eu estou nessa tela, trabalhei, mas eu quero voltar ou cancelar, eu clico aqui no botão, ela volta para cá. Mas o que esse clique faz? Esse clique, ele volta e destrói. Então, ele faz automaticamente aqui voltar e limpa a nossa memória que estava lá no auxiliar. Já faz a limpeza. Então, beleza. Basicamente, esse aqui é o nosso padrão, tá? Tem um detalhezinho que eu vou deixar aqui passando, mas esse aqui é nosso padrão, tá? Nosso padrão está pronto. Vamos trabalhar agora aqui no nosso formulário main. Olá, desculpa fazer o corte no meio da apresentação do conteúdo, mas nós tivemos que dividir o vídeo em dois para não ficar um vídeo muito extenso. E eu gostaria aqui no encerramento desse primeiro vídeo de pontuar algumas coisas que acabou esquecendo na hora da criação da aula. A questão da organização das pastas. Aqui nós teríamos a organização da pasta, né, mas um nível um pouco mais alto, que seria o mobile, que seria o servidor, que seria o web e o desktop, etc. Mas dentro da própria pasta do mobile, por exemplo, nós temos aqui a pasta da view. Nós também teríamos pasta do controller, né, para organizar nossos arquivos, e também poderíamos ter a questão do model, né, que é a nossa modelagem dos dados. E assim por diante. Você sempre fazendo essa organização em pastas, cada arquivo direcionado em cada pasta. E esse foi o encerramento do primeiro vídeo do conteúdo de usabilidade e navegação com abas ministrado na Universidade de Delphi. O link para o projeto no GitHub está disponível na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da apresentação até aqui e até o próximo vídeo.